Pessoal, vocês me ouvem agora? Ah, legal. Então vamos recomeçar. Boa tarde a todos. Meu nome é Michel de Amorim, sou sócio da Drummond Advisors e hoje, juntamente com o Bruno Drummond, estaremos cobrindo os principais tópicos e mudanças da reforma tributária, assinada em dezembro de 2017. Eu sei que é um tema que realmente gerou bastante questionamento, aí, principalmente devido aí a mudanças significativas, né, que tivemos. A gente vai, infelizmente, 1 hora é um tempo muito pouco para a gente cobrir todas as mudanças em detalhe, mas na medida do possível vamos passar aqui pelos principais pontos, e aqueles que tiverem dúvidas depois fiquem à vontade para nos enviarem e-mails. E, enfim, a gente também, ao longo do webinar hoje, quem tiver algum questionamento, quiser postar aqui no chat, a gente, ao final, nós vamos separar um tempo para perguntas e respostas e, enfim, vamos cobrindo aqui esses principais pontos, tá? O Bruno vai estar se juntando a mim mais ao final da apresentação, e aí, até para a gente manter o prazo estimado aqui, já vamos dar início, ok? Acho que estão todos nos ouvindo bem agora. Desculpe pelo pequeno problema no áudio. Vamos lá, pessoal. Bem, rapidamente falando sobre a Drummond, né, uma empresa de consultoria com foco em transações, principalmente Brasil e Estados Unidos, né? O nosso time é composto por consultores, contadores e advogados, com certificações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Grande parte dos nossos clientes são empresas, empresários brasileiros que atuam no mercado americano e também empresas americanas que atuam no Brasil. Hoje, como foco está sendo a reforma tributária e com público-alvo mais para os brasileiros que hoje têm negócio nos Estados Unidos e residem aqui, a gente está fazendo essa apresentação em português. Falando um pouquinho dos nossos escritórios, a nossa operação começou em Boston, hoje a gente tem uma operação em Miami, Orlando e Nova York. Então, esses são os nossos 4 escritórios nos Estados Unidos, e no Brasil, em São Paulo e Belo Horizonte. Então, aqui temos alguns dos nossos serviços, né? E eu também não quero ser muito repetitivo, eu sei que alguns de vocês aqui já participaram do primeiro webinar. A gente está fazendo agora aqui uma série de webinars falando dos impactos tributários e preparando efetivamente para esse tax season, né, de 2018, que já começou, né, a gente já está com bastante demanda, com alguns prazos aí muito próximos, inclusive. Então, a gente também vai falar um pouquinho desses prazos. Também comentaremos sobre a questão do shutdown, né, do governo americano, principalmente no mês de janeiro, e potenciais impactos na esfera tributária, e principalmente aí falando dos prazos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Bem, aqui está a nossa agenda para hoje. O primeiro tópico mais relevante aqui vão ser realmente as mudanças causadas pela reforma tributária, novas alíquotas, como mencionei, a questão do shutdown do governo, os prazos, algumas questões que não foram alteradas, mas a gente acha muito importante enfatizar durante essa apresentação, tá? E obrigações acessórias, que são aí muito relevantes e principalmente estão com penalidades bem agressivas, né? Então, a Receita Federal está focando bastante nessas obrigações acessórias, os formulários 5471, 5472, FBAR e FATCA. Tá bom? Vamos dando início, então. Acho que todos estão ouvindo bem, eu estou recebendo aqui o chat do pessoal, então vamos lá. Principais mudanças do Tax Reform, como elas impactam hoje as pessoas jurídicas. Vamos começar pelas pessoas jurídicas. Aqui
nós observamos mudanças bem significativas. E quando a gente menciona aqui pessoas jurídicas, estamos falando especificamente de corporações, tá, pessoal? A gente vai tratar separadamente as LLCs que são tributadas como pass-through e as S-Corporations, que também têm essa tributação como pass-through. Tá? Para aqueles que já participaram do primeiro webinar, eu entendo que vocês já estejam um pouco mais familiarizados com essa questão de pass-through, né, que é basicamente o modelo de empresa desconsiderada para fins fiscais. Né? Então, apura-se um lucro no nível da empresa, esse lucro ele é reportado para os sócios, né, de acordo com o percentual de participação desses sócios, e o sócio, sim, faz o imposto de renda e paga o imposto sobre esse lucro. Então, só recapitulando, para que fique claro para todo mundo. Tá? Nessa primeira etapa, estamos focando em C Corporations, tá? Que são pessoas jurídicas distintas da pessoa física do sócio, e que essas, sim, fazem a apuração do imposto e pagam o imposto efetivo no nível da pessoa jurídica. Começando, aqui o primeiro tópico, mudança bem significativa, tá, gente? Ajuste na tabela de IR de pessoas jurídicas, alíquota fixa de 21%. Para aqueles que já eram familiarizados com o modelo tributário americano, pessoas jurídicas até o ano fiscal de 2017, 31 de dezembro de 2017, eram tributadas numa alíquota progressiva, assim como as pessoas físicas. O teto chegava em 37%. Né? Então, a gente está falando aqui de uma mudança significativa, onde empresas, principalmente grandes corporações com lucros relevantes, saíram de uma alíquota máxima. Na verdade, a tabela ela progredia até 37, depois ela reduzia, ela caía, a alíquota máxima era de 35. Mas, enfim, percentualmente, 37% era o maior valor dessa tabela. E agora elas têm uma alíquota fixa de 21%. Tá? Então, se a empresa apurou 10 mil dólares de lucro ou 10 milhões de dólares de lucro, ela vai pagar 21% sobre esse lucro. Tá? Lembrando, nos Estados Unidos, a tributação de empresa é sempre sobre o lucro líquido, tá, gente? Então, não existe os diferentes métodos tributários como existe no Brasil, por exemplo, na empresa ser tributada no simples ou no lucro presumido, né, que utilizam a receita bruta como ponto de partida para o cálculo do imposto. Tá? Nos Estados Unidos, a gente está sempre falando de lucro líquido. Michel, se a empresa teve prejuízo? Bem, se ela teve prejuízo, ela não paga imposto de renda. Tá? Nível federal, nível estadual. E esse prejuízo ele pode ser acumulado, né, em até 20 anos para que seja abatido de lucros futuros. Tá bom? Então, só para que a gente possa... Desculpa se eu estou sendo repetitivo para aqueles que participaram do primeiro webinar, mas alguns não tiveram oportunidade, e a gente, então, está só fazendo essa recapitulação. Acho que o Bruno conseguiu entrar aqui, né, Bruno? Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado aí por estar fazendo a introdução. Obrigado por estar me dando suporte aí enquanto eu estava em processo de transição. Boa tarde a todos. Michel, seria importante também lembrar aqui às pessoas, Michel, que o fato da gente ter um mínimo, o EMT, né, foi eliminado na reforma, as perdas fiscais, a gente não vai conseguir usá-las. As perdas fiscais após a reforma tributária, ela vai ter uma limitação de até 80%. Isso é importante a gente mencionar, porque no passado, a perda fiscal, antes de 2017, 100% da perda fiscal poderia ser absorvida em qualquer ano daqueles 20 anos que o Michel mencionou. Uhum. A reforma também introduziu essa limitação, é verdade. Exatamente, e essa limitação é importante, ela é parecida com a limitação que nós temos no Brasil, né, que é de 30%, correto? Mas aqui seria somente a proporção aqui seria de 30%, ao invés de ser de 30%, vai para 80%. Mas nesse momento, Michel, só para te dar um feedback, todos esses pontos que estamos conversando aqui agora não foram mencionados na semana passada. Semana passada foi bem focado em quem
quem é o taxpayer, quem não é o taxpayer, né? Quem é o contribuinte, quem não é contribuinte para fins fiscais americanos, e assim sendo. Tá? Então, a gente pode ficar confortável que as pessoas que estão aqui estão vendo uma informação nova, né? Fresh, igual o pessoal fala. Bom, eu não quis ser repetitivo, mas também não quis assumir que as pessoas já sabem, né? Como a gente tem um público bem variado aqui no nosso webinar hoje, Bruno, eu fiz só uma sim, recapitulação ali do. Deixa eu só voltar aqui, Bruno. A gente, claro. na verdade, a gente tinha falado somente do primeiro tópico, né? Então, você mencionou do AMT, né, que é o Imposto Mínimo Alternativo, que foi eliminado para corporações. Importante lembrar que ele continua para pessoas físicas, né? E um ponto muito relevante, e esse vem sendo utilizado muito na parte de planejamento tributário, que é a questão da dedução da tributação sobre a repatriação de dividendos. Então, aqui, Bruno, acho que é importante a gente frisar, muitos dos nossos clientes e do pessoal que está aqui hoje tem participação em empresas no Brasil, né, tem empresa nos Estados Unidos, e aqui é uma estratégia que é bem interessante. Se a gente voltar um pouco na origem, né, então, o que acontecia historicamente? Grandes corporações e médias também, corporações americanas, tinham subsidiários no exterior e, por uma questão tributária, optavam por não repatriar esses recursos, né? Deixavam esses recursos sendo reinvestidos nessas subsidiárias. E esse foi um ponto muito que foi bem focado nessa reforma, de forma que incentive as empresas a trazerem esses recursos de volta para os Estados Unidos, que reinvistam no mercado americano, que gerem emprego, né? Então, a partir de 2018, os lucros obtidos no exterior, né, em subsidiárias de empresas americanas no exterior, eles podem ser repatriados aos Estados Unidos sem qualquer tipo de tributação. Esses dividendos, aqui a gente está chamando de 100% dedutíveis, né, eles vão poder ser alocados na operação americana sem qualquer tipo de pagamento de imposto. Né? Então, esse é um ponto aqui muito importante, sendo muito utilizado por grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas que têm estruturas fora dos Estados Unidos. E quem não tem estrutura, está sendo criada estrutura nos Estados Unidos para mitigar o imposto que vai fazer, que eventualmente teria, né? E esse é um ponto importante, né, Michel? Já que você não precisa ter uma subsidiária, somente a necessidade, somente tendo 10% ou mais das cotas de uma empresa no exterior já te dá esse benefício de 100% da repatriação sem incluir isso na base de cálculo do imposto de renda americano. Pessoal, ficou claro para todo mundo? Isso aqui eu acho que é um ponto importante, além desse ponto aqui. Ficou claro? Bruno, deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente. Vamos supor que eu, Michel, cheguei nos Estados Unidos, sou sócio de uma empresa no Brasil e quero começar uma nova operação nos Estados Unidos, né? Eu não tenho a expectativa de utilizar os recursos da minha empresa no Brasil na pessoa física. Eu quero utilizar esses recursos para reinvestir no meu negócio nos Estados Unidos. Essa é uma estrutura que é totalmente favorável para esse modelo, correto? Porque a gente está falando basicamente na pessoa física, se eu estivesse distribuindo esse dividendo, eu teria um impacto tributário, onde ele seria um dividendo não qualificado, e eu pagaria de 10% a 37% de imposto, versus agora eu consigo trazer esse recurso para os Estados Unidos, nesse primeiro momento isento de qualquer tributação americana, né? Faço os meus investimentos nos Estados Unidos e somente os lucros a serem gerados por esse investimento americano vão estar sujeitos à tributação americana. Né? Eu estou tentando criar aqui um gráficozinho, Michel, enquanto você está mencionando. Espero que o pessoal peça uma LTV, tá? E você aqui tem pelo menos 10%. Ok? É o que o Michel falou. Você teria que ter uma Inc. ou uma LLC tratada como corpo, sendo dono de uma SA, uma limitada no Brasil,
com pelo menos 10% de ownership, de dono das cotas, para que você possa ter essa dedução de 100% dos dividendos pagos. Ficou claro, pessoal? O Newton comentou aqui que ele precisa estudar. Newton, realmente, essa foi uma das principais mudanças envolvendo corporações americanas, tá? E estamos aqui à disposição. Não existe receita de bolo, né? Cada caso precisa ser analisado individualmente, mas é um ponto importante para a gente sentar, conversar e ver se é aplicável ao seu cenário, tá? Então, a gente se coloca aqui à disposição para tirar essas dúvidas e, enfim, entender a aplicabilidade do seu caso específico. Então, deixa eu falar, vou explicar. Vou explicar a pergunta aqui da Amanda, porque a Amanda fez a pergunta seguinte. Para você ter 100% da dedução dos dividendos repatriados, você precisa ter, no mínimo, 10% de ações ou cotas da sua limitada OSA no estrangeiro. A empresa americana, né, Amanda? A empresa americana. Se você tiver menos do que 10%, essa regra não é aplicável. Você não tem esse direito. Claro? Ótimo. Legal. Acho que a gente pode seguir aqui. Pessoal, essa lei é uma lei confusa. É normal ter perguntas. Eu agradeço quem está fazendo as perguntas fazerem. Quem estiver com algum tipo de pergunta que não ficou claro, faça as perguntas via e-mail, pegue o telefone, nos ligue. É normal ter uma discussão sobre esse assunto. São mudanças necessárias que precisam ser feitas, ainda mais para pessoas físicas, jurídicas que têm negócio no exterior. Ok? Vamos lá, Michel. Posso passar para o próximo? Isso. Vamos lá. Um ponto importante dessa mudança, Bruno, é a questão da tributação sobre os lucros acumulados nessas subsidiárias estrangeiras, né? Então, essa regra, ela vale... Caso você deixe os dividendos lá, né, Michel? Correto? Essa regra, ela vale a partir dos lucros de 2018. Agora, para as empresas que tinham lucros acumulados lá desde sempre, que nunca distribuíram, essa distribuição ela vai incidir, vai ser tributada a 15,5%, né, dos valores mantidos em caixa ou 8% dos valores mantidos em ativos não líquidos. Tá? Então, somente é relevante a gente ter esse adendo aqui nesse aspecto. Tá? Então, acaba sendo aí uma forma do governo, primeiro, incentivar, né, essa repatriação, mas também, enfim, gerar caixa, né, em cima desses montantes que vão ser distribuídos aqui para a operação americana. Ficou claro essa parte? Um outro ponto que a gente tem aqui relevante... porque isso obriga as empresas a terem esse controle muito... esse acompanhamento detalhado do lucro acumulado, né? Então, não é simplesmente fazer uma distribuição sem que fique claro qual exercício essa distribuição se refere. O que causa aqui, que ainda existe uma incerteza muito grande, né, Bruno? Vai ser a forma que o IRS vai tratar isso, né? Que a Receita Federal Americana vai analisar esse tipo de transação e isso, claro, podem surgir questionamentos e eventuais auditorias, né, sobre essas estratégias. Uhum. É importante, esse é um ponto importante. Além do ponto importante aqui, é a aceleração que você está aqui no seu próximo bullet point, Michel, da seção 79, que agora é um limite de $1 milhão. Né? Além disso, temos o bonus depreciation, que aumentou. Né? O bonus depreciation com a seção 79 vai te fazer, com rapidez, você vai conseguir depreciar os seus ativos durante 2018, 2019 e assim sendo.
Tanto a seção 179 quanto o Bonus Depreciation, pessoal, ele é aplicável tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Correto? Michel, você está aí? Tô aqui, isso mesmo. Então, observem isso, porque não só houve uma redução das alíquotas de imposto de renda federal, né? Estadual a gente não está entrando em aspectos. Hoje nós temos aí cliente em mais de 30 estados nos Estados Unidos. Então, as alíquotas estaduais elas variam de acordo com o biênio de cada estado. Isso pode ter algumas que pode ter que aumentou ou abaixou, isso depende de cada estado, mas a alíquota federal reduziu para 21, ela é flat agora, né? E só que as deduções tiveram alguns benefícios, como por exemplo a seção 179 e também o bônus depreciation, ok? Vamos lá para o próximo. Legal. Então, Vamos lá. pessoas físicas, Michel. Quais foram as maiores modificações que nós tivemos nas pessoas físicas? Bem, falando de pessoas físicas, nós temos aqui alguns impactos interessantes. O primeiro que a gente listou aqui é a questão sucessória, né? A gente, antes da reforma, residentes fiscais americanos, eles tinham uma isenção no nível sucessório de 5 milhões, aproximadamente 5 milhões e 500. E esse valor basicamente dobrou com a reforma tributária, né? Então, aqui lembra que a gente está falando de residentes fiscais americanos. O estrangeiro continua somente com 60 mil dólares de isenção. Então, para aqueles que têm ativos nos Estados Unidos acima de 60 mil dólares, a parte sucessória ela precisa ser analisada, né? A gente está falando aí de um imposto com uma alíquota máxima de 40% sobre o valor de mercado desses ativos nos Estados Unidos, somente com uma isenção de 60 mil. Enquanto para os americanos e para aqueles estrangeiros que já têm a residência fiscal americana, a gente está falando aqui de uma isenção de 11 milhões e 18, sendo que existe a portabilidade do casal, né? Então, basicamente, a transferência de ativos entre o marido e a esposa isentos de tributação, o que daria aí o casal tendo uma isenção de 22 milhões de dólares. Então, a gente consegue ter aí bastante flexibilidade para fazer essa transferência de propriedades em vida ou em morte, né? Utilizando essas isenções. Bruno, a parte de residência fiscal americana você cobriu na semana passada, que eu lembro, né? Não sei se você quer dar uma passada para o pessoal que não teve oportunidade de participar. Eu acho que eles já estão bem tranquilo com relação à parte de residência fiscal. Não mudou nenhum aspecto da lei, né, que a gente tem que levar em consideração. Continuamos sendo global taxation, né, a worldwide income. Então, investimentos no exterior vão ter que ser incluídos, né, incluir no imposto de renda da pessoa física nos Estados Unidos. Então, isso não é nada novo. A Receita Federal vai forçar mais são as obrigações acessórias, que eventualmente a gente vai estar conversando aqui, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Mas importante aí de lembrar que houve uma redução aí de despesas locais e estaduais para imposto de renda e também juros, que você já mencionou aqui, de 10 mil dólares por ano. Só que o Standard Deduction houve um aumento do casal que também ocorreu durante o ano. Então, são pontos pontuais, mas que vocês vão observar que esse ano eu acho que a grande diferença vai ser a redução de alíquota de imposto de renda, que caiu da máxima de 39,6% para 37%, e também as brackets, né, que é importante. Eu acredito que a gente fala nos próximos slides, correto, Michel? Isso. A gente vai mostrar aqui as mudanças, mas um ponto importante que você mencionou, Bruno, é a questão da redução padrão, né, que dobrou nesse ano de 12 mil para 24, né?
Então, aí, claro, dentro de cada categoria, mas enfim, a expectativa, né, da Receita Federal Americana com essa alteração, ela é basicamente que mais a gente tem um número maior de declarações sendo feitas com a dedução padrão, ao invés do que a gente chama de itemized deduction, né? Que é aquela que as pessoas entram com as despesas, enfim, e que as despesas que são dedutíveis no nível de pessoa física. Então, assim, vai ser mais difícil, pelas limitações impostas pela reforma tributária, que o determinado imposto seja feito em cima da dedução padrão, desculpa, itemized, né? São os itens individuais. Então, a expectativa é que seja um número maior aí de dedução padrão. Até 24 mil dólares a gente vai usar o standard, e abaixo disso a gente vai usar acima disso a gente vai usar o itemized. As despesas que qualificam, né, acima disso. Aí a questão vai ser a qualificação dessas despesas, considerando todos os thresholds e os phase-outs que existem, né? Exatamente. Ótimo. Legal. Pode passar o Global Taxation, Bruno, acho que aqui a gente só mencionou, você já tinha comentado, mas o Global Taxation das operações de investimentos no exterior. Aqui a gente vai falar um pouco das obrigações acessórias, mas só lembrando, tá? E existem particularidades para aqueles que têm previdência no exterior, investimentos em fundos no exterior que possibilitam, por exemplo, diferimento de imposto. Tá? Então, tem uma série de complexidades aqui a serem analisadas nessa parte de investimentos. Tá? Então, muito importante que esse seja um ponto aí no radar de todos vocês. Ótimo, show de bola. Vamos para o próximo slide aqui, Michel. Vamos lá. Mas uma das coisas mais importantes que está se falando nessa mudança é o nosso Qualified Business Income Deduction, correto? Que é uma redução de 20% dos rendimentos tributáveis do topo, né? Então, para quem está fazendo operações. Um slide que fala se você é aplicável ou não a essa dedução. Michel, fique à vontade. Bruno, esse aqui, sem dúvida, é um dos temas mais controversos aqui da reforma, né? Que tem impacto direto nas pessoas físicas que são sócios de empresas que a gente chama de pass-through, né? Que são LLCs ou S-corporations americanas e que não incidem a tributação no nível da pessoa jurídica, né? Como eu mencionei lá no início da apresentação. Esse tipo de empresa, a tributação ocorre no nível dos sócios. E como as empresas, as C-corporations, tiveram uma redução, como eu mencionei, de 37% de alíquota máxima para 21%, né, as pessoas físicas tiveram uma redução somente de 39,6% para 37% de alíquota máxima. E aí o grande impacto esperado nos impostos de pessoa física nesse ano realmente são esses 20%. Tá? E aí entra uma questão do que é considerado o Qualified Business Income. Acho que a gente poderia ficar aqui quase que a tarde toda debatendo sobre esse tema. Não temos esse tempo, então vamos ser o mais breve possível e objetivos. A gente montou um quadrinho aqui que depois também vai estar disponível para vocês, para tirarem as dúvidas, basicamente informando, né, aqueles que são quem se qualifica para essa dedução. Tá? Vamos lá. Isso vai ser disponibilizado, pessoal. 2 pontos que é importante. Os slides estarão sendo transmitidos para vocês via e-mail e o nosso webinar vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Além de vocês estarem recebendo aí o link, ok? Então, fiquem à vontade. Legal. Aproveitando aqui, Bruno, pedindo para aqueles que ainda não subscreveram o nosso canal, os vídeos, e a gente vai estar fazendo bastante, colocando bastante informação lá, tá? Acho que é bem importante. Legal, vamos lá. Não sei se todos conseguem ver bem esse fluxo.
Não sei se a gente consegue aumentar aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui para você, Michel. Tenta aí, por favor. Melhorou, pessoal? Vou trazer aqui para o lado direito. Ops. Não sei se o pessoal está conseguindo acompanhar, mas vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? O indivíduo, se o indivíduo ele tem o QB, vamos chamar aqui de QBI, tá? Que é o termo para o Qualified Business Income. Se ele tem uma empresa individual, e a gente mencionou, né? Um sole proprietorship ou uma entidade pass-through, sendo uma LLC ou uma S Corporation. Se não, ele desqualifica para esse benefício. Tá? Se sim, aí a gente entra aqui nas particularidades. Então, ele tendo uma renda que seja de no máximo $315 mil, aqui no nível de casal, tá? Ou 157 mil na declaração individual, ele continua aqui no fluxo, né? Então, ele vai aqui para a coluna 3, aonde ele consegue ter essa dedução de 20% dessa renda qualificada, tá? Então, a dedução ela é permitida, aplica-se o limite da remuneração de investimentos, então existem algumas particularidades quanto à renda passiva, tá? A renda tributável do indivíduo antes da dedução e aplica-se o valor desses 20%. Para indivíduos ou casais com renda acima de $415 mil, a gente já passa a ter o que a gente chama de phase-out completo. Né? Então, existe aí uma janela, né, onde a gente diz os indivíduos vamos falar aqui dos casais, que recebem entre 315 e 415 mil dólares, eles conseguem ter o benefício, mas não integral. Tá? A partir de 415 mil dólares, eles têm o que a gente chama aqui de phase-out e eles deixam de ter esse benefício. Tá? Que mais que tem aqui? Existe uma questão das empresas que eles chamam de serviços específicos, tá, gente? Que são basicamente consultores, advogados, contadores, e para essas empresas eles têm algumas particularidades a serem observadas. Só que se a renda for abaixo desse limite de 515 mil dólares, no nível de cada sócio, ele ainda assim ele consegue ter esse benefício. Tá? Então, é o que está dizendo aqui nessa coluna 2. Eu sei que é um pouco confuso nesse primeiro momento, tá? Mas à medida que vocês se familiarizam aqui com esses conceitos, a gente consegue esclarecer, enfim, essas dúvidas e terem, muito importante aqui, as simulações e quanto que efetivamente vai ser aplicável esse benefício, essa dedução a cada um. Tá? O que mais que a gente poderia estar mencionando aqui? Né? É importante a gente perguntar, Michel, porque isso aqui acontece com a grande maioria das pessoas que estão operando nos Estados Unidos. Né? Tem uma implicação enorme para quem é self-employed, né, ou presta serviço diretamente. E isso ainda está sendo discutido dentro da Receita, como que isso está sendo, no final do dia, taxado, né? E os requerimentos. Então, é comum, tá? A norma dessa lei entrou em vigor no começo de fevereiro, então a gente não está falando nem de 3 semanas, tá? E é uma transação que vai ocorrer para 2018, ok, pessoal? Então, isso gerou muita dúvida até para os contadores e, enfim, as pessoas envolvidas no processo de declaração de imposto de renda da gente. Então, é algo comum aqui, ainda é muito novo, e até os próprios agentes da Receita Federal Americana muitas vezes têm dúvida de como que isso vai funcionar na prática. Mas, a princípio, se vocês atendem a esses requerimentos que estão aqui, vocês têm aí grandes chances de terem esse benefício. Tá? É algo importante que precisa ser analisado em termos práticos dos formulários, como que essa renda vai ser declarada. Então, é necessário uma atenção dobrada aí no processo de imposto de renda para que vocês tenham esse benefício integral.
Dúvidas, pessoal? Ok? Dúvidas? O Bruno, eu tenho ouvido bastante de clientes, né, que são W2, por exemplo, que são funcionários, que recebem salários, né, que esse benefício acabou sendo injusto, né, porque a reforma como um todo, né, você tem pessoas jurídicas que têm uma redução significativa de 37% para 21%, você tem os self-employed, né, os profissionais autônomos, ou sócios de empresas pass-through, que tem uma dedução de 20%, enquanto a pessoa física ou assalariada ele vai ter uma dedução aqui de acordo com essa tabelinha, né? Que, enfim, a gente não está tem um benefício, mas não se compara aí às mudanças que nós tivemos nas pessoas jurídicas e nas entidades pass-through. Então, acho que é um comentário válido, né? Só quis compartilhar aqui com o pessoal esse sentimento aí de vários clientes. A gente pode até perguntar para eles, né? O que as pessoas estão achando. É Se tem verdade. alguém também. Se É, esse acho que sentimento é compartilhado aqui entre é. todos ou não. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que essa reforma foi muito mais focada para quem é empreendedor, quem está investindo, grandes corporações e self-employers, small, small corporations, ou pessoas físicas como um todo? PJ. Esse foi um sentimento comum aí para todos que estão envolvidos no. Houve um aumento do Standard Deduction, né, Michel? Porém, Sim, sim. isso não é não é o suficiente para você ver a modificação das PJs. Primeiro, com certeza, as PJs, depois, eventualmente, o self-employed. Foi... Porque quando a gente fala de valores absolutos, né, Bruno? Então, assim, primeiro, a gente teve esse incremento da dedução padrão, mas a gente também a reforma também limitou muito a utilização das despesas dedutíveis, Sim, né? sim, com certeza. Então, o sentimento foi um pouco de toma lá da cara no nível de pessoa física, enquanto nas pessoas jurídicas a gente só viu o benefício, né? Mas, enfim, gente, a ideia aqui era o estímulo da economia, a geração de emprego, né, a repatriação desses recursos que estão, enfim, nessas subsidiárias estrangeiras. E era necessária essa reforma, talvez não tenha sido, né, a reforma que todos queriam, mas ela realmente trouxe algumas mudanças significativas e isso está sendo observado na economia, né, também. Então, acaba sendo aí o reflexo de uma mentalidade de alguns, mas isso também não, acho que é difícil agradar a todos, né? Mas, então, pessoal, aqui, como o Bruno mencionou, né, a gente comparou a tabela progressiva anterior à reforma, que está aqui do lado esquerdo da tela, com a nova. Tá? Então, vocês vão ver aí que tivemos aqui algumas alterações com as faixas. Um ponto muito importante, tá, gente? Automaticamente as retenções na fonte ao longo de 2018 elas foram ajustadas de acordo com essa tabela. Tá? Então, a gente precisa alinhar a expectativa de muita gente que eu recebi um cheque de, enfim, US$ 10.000 todo ano referente ao meu imposto de renda, né? A restituição do meu imposto de renda. É muito provável que esse ano vocês recebam um cheque menor. Por quê? Porque a retenção na fonte ao longo do ano ela foi menor, né, Bruno? Esse é um tema que é interessante Exatamente. a gente reforçar aqui. Exatamente. Legal, gente. A fórmula de retenção ela é atrelada a esses brackets. E os brackets foram ajustados, né, as fórmulas de retenções foram ajustadas no começo do ano. Então, a expectativa é que esse ano tenhamos menos refunds, porque o refund já foi eventualmente entregue a vocês com a retenção durante o ano inteiro. Tá? Só para deixar isso na mesma página. Uhum. Ok? Passar para o próximo aqui, né, Michel?
Vamos lá. E o E o shutdown, né? shutdown, a gente tem algumas deadlines que não sofreram nenhuma alteração. Muita gente estava com a esperança Todo que mundo esse fazendo essa shutdown do pergunta. governo, né, Bruno? O shutdown pudesse estender os prazos, né? Infelizmente não aconteceu, os prazos se mantiveram. Exatamente. E importante também levar em consideração que estão conversando sobre mais um shutdown, tá? Que possa vir acontecendo até daqui a 12 dias, eu acredito. Esse shutdown pode ter algum impacto para o primeiro deadline, que é dia 15 de março, mas levar em consideração que quando estivermos com algum tipo de emergência, como o Trump mencionou na semana passada, no país ou numa região, eventualmente os deadlines podem modificar. Tá? Então, só para te dar um pouco de exemplo, né, Michel? Há 2 anos atrás nós tivemos uma modificação do deadline do estado da Flórida por causa de um hurricane, né, que moveu o deadline do final do ano, de outubro, para começo de janeiro do ano seguinte. Tá? Há 2 anos atrás nós tivemos os deadlines da Califórnia também estendidos por causa das queimadas e assim sendo. Então, observem que caso ocorra alguma emergência no estado por causa de questões climáticas ou qualquer outro que seja, o seu deadline pode ser modificado de acordo com aquele estado, tá? Tanto para fins federais como estaduais. Okay? O importante é a gente mencionar que, enfim, hoje, né, na data de Nesse hoje, esses momento. deadlines, eles continuam válidos, né? Então, a gente sempre recomenda aí a clientes, enfim, que caso eles não estejam prontos, né, solicitem a extensão e comecem aí a trabalhar nessa documentação o quanto antes. Não contem com essas possíveis prorrogações de prazo, né? Então, os deadlines eles precisam ser enviados, né? Essas extensões elas precisam ser enviadas até a data, né, de cada deadline desse, tá? E lembrando que a extensão ela não exime o pagamento Pagamento do de imposto. imposto. E todo Então, mundo isso é muito pergunta, né? importante. Ah, eu estendi, então posso deixar para pagar lá em setembro. Não. Não, senhor. Se você deixar para pagar em setembro, você vai pagar com multa, com juros. Então, muito Correção importante. monetária e todos os aspectos. Exatamente. Então, além do pagamento estimado, que é necessário para aqueles que têm rendas vindo de empresas que não estão tendo retenções na fonte, é importante atentar aí para essa questão dos, dos prazos, tanto do pagamento quanto das declarações. Dúvida, Ok, pessoal? pessoal. Alguém teve dúvida no fluxograma do Michel? E, pessoal, o fluxograma do Michel é do Michel. Não tem outro lugar que você vai encontrar. Num outro lugar, você não vai encontrar na internet. O fluxograma é de autoria do senhor Amorim aqui, tá bom? E parabéns, Michel, pelo fluxograma. Obrigado. A gente sabe que é um tema bem complexo, então vão surgir dúvidas, principalmente na medida que o pessoal começa a se preparar para o imposto, né? E a gente vai estar aqui bem alinhado quanto a isso. Tem uma dúvida aqui da Amanda, Bruno, que ela está questionando se o pagamento ele é feito conforme o prazo, mesmo que a declaração seja prorrogada. Amanda, é isso mesmo, tá? A extensão ela é no formulário da declaração do imposto e não no prazo do pagamento do imposto efetivo, tá? Lembre-se que a gente está fazendo agora, enfim, março, abril, o imposto de renda referente ao exercício de 2018. Então, não existe a extensão no prazo de pagamento, e sim a extensão do formulário, né, da declaração efetiva. Ok? Tem uma outra pergunta aqui, Bruno. A gente está com tempo, né? Acho que tem ainda mais alguns slides para a gente cobrir, mas a gente já poderia também estar passando essas perguntas.
tenho menos de 1% de uma sociedade brasileira com lucros provisionados e não pagos, teria algum impacto fiscal nos Estados Unidos? Viviane Barelli. Viviane, esse é um ótimo tema. A gente precisa entender como que está estruturada enfim, né, essas empresas. Mas, a princípio, sim. Tá? Quando a gente fala de dividendo na pessoa física, você sendo uma residente fiscal americana, né, no momento em que você recebe esses dividendos, você precisa declarar nos Estados Unidos como renda ordinária. A gente pode olhar o seu caso individualmente, ver se existe algum tipo de eleição fiscal disponível ou alguma situação particular, tá? Aqui você pode ter uma empresa que ela possa estar sendo vista como transparente, aí teria. Você pode estar vendo uma empresa que é uma PIFIC, aí ela também teria, né, Michel? Poderia ser uma Uhum. empresa operacional. Então, tem vários viés na sua pergunta, a Viviane, mas é muito importante você entender cada aspecto. Infelizmente, esse trabalho não é um trabalho que toda forma dá para ser aplicado a cada caso. Tá? Então é importante você entender o seu caso e entrar em detalhes de cada caso. Ok? Viviane, aqui seu questionamento quanto ao pagamento, no primeiro momento, sim, tá? Como o Bruno mencionou, existem particularidades onde há necessidade de provisionar esse imposto, né? Esse pagamento de imposto, por mais que não haja distribuição. Então, a gente pode, como foi mencionado aqui, depois se quiser entrar em contato com a gente, dando um pouco mais de informação, a gente consegue esclarecer essa dúvida. Tá? Uma pergunta do Ricardo aqui, Bruno, é quanto à previdência. Né? Esse é um assunto que sempre gera muita dúvida. Né? Eu tenho previdência no Brasil, como que essa previdência vai ser tratada nos Estados Unidos numa eventual distribuição? Né? Isso acaba sendo muito comum aí para os nossos clientes. Você quer cobrir essa parte? Claro, quem tem pagamentos de previdência no exterior, ele entra como serviços de renda ordinária nos Estados Unidos. Tá? E o imposto retido na fonte também entra no imposto de renda americano como crédito, 100% crédito. Então você vai conseguir usar os 27,5% de imposto retido na fonte no formulário 1116 no imposto de renda da pessoa física, formulário 1040. Ok? É importante atentar também, né, Bruno, para o tipo de previdência, né? Porque se foi feita uma contribuição, né, depois do pagamento de imposto, você consegue deduzir. Então, Ricardo, essa é um ótimo questionamento, tá? Existem muitas dúvidas relacionadas a esse aspecto. E como a gente mencionou para a Viviane, não existe uma receita de bolo. A gente precisa entender, né, o seu caso específico, a sua estrutura, a previdência, tá? Porque sim, existe aí uma questão onde ela pode ser tratada como PFIC. Tá? Você já mencionou Ótimo. aqui, então essa é uma dúvida um pouco mais técnica, mas a gente Pergunta pode sim. fantástica aqui, ó. A previdência PGBL poderia ser considerada PIFIC? Tá? O PGBL ele é um fundo pré-pagamento de imposto, muito parecido com o fundo 401k nos Estados Unidos. Ok? E quando você tem um PGBL, você não é visto como PIFIC para fins fiscais americanos, porque você ainda não recebeu aquela renda. Okay? No momento que você tiver retirado o PGBL, você vai ter sim a implicação de imposto de renda ordinário e de ganho de capital sobre aquelas receitas, daquelas rendas que ocorreram do seu valor principal. O VGBL ele pode ser sim visto como uma PIFIC. Ficou claro, Ricardo? Então, Uhum. Acho que não sei se o Ricardo compreendeu. Ricardo, se ficar alguma dúvida depois, por favor, mande aí um e-mail para a gente, tá? Para que a o gente possa VGBL esclarecer. ele é um imposto após a, o seu imposto. Você faz um fundo pós
imposto. Então seria um IRA. Tá? O PGBL não precisa fazer nem FBAR nem FATCA. Okay? FBAR porque você não tem poder sobre a assinatura, FATCA porque não é seu ainda. Claro, pessoal? O VGBL você tem que fazer os dois. Vamos lá, Bruno. A gente ainda tem aqui alguns últimos slides aqui, aproveitando o tema. Ricardo, obrigado aí pela participação. A gente colocou aqui o que ainda ficou mais no radar do IRS, né? E aí são temas onde o Ricardo já adiantou aqui um pouco. Então, a parte de FATCA e FBAR nós vamos falar aqui também. Gente, super importante, tá? Então, para aqueles que continuam com contas bancárias, contas de investimento fora dos Estados Unidos e viraram residentes fiscais americanos, fiquem atentos, tá? É muito importante. As multas começam a partir de US$ 10.000. Então, são questões aí bem relevantes. Outro ponto que ainda não está muito claro para muitas empresas e muitos clientes são a questão dos formulários 5471 e 5472. Bruno, vou deixar você que é um expert aqui desses formulários, explanar aqui para o pessoal. Bom, ótimo. 5471 é um formulário que você demonstra a propriedade de ações no exterior, de uma limitada ou uma SA que eventualmente não está sendo tratada como transparente. Tá? O 5472 é quando você demonstra no seu imposto de renda transações com partes relacionadas. Pode ser tanto com PJs americanas como PJs no exterior. Ficou claro? Sim. Vamos lá, pessoal. Se esse pessoal alguém pode responder no chat? E, Bruno, é interessante aqui a questão dos valores, né, envolvidos. Né? Claramente não tem nenhum lugar especificamente citando aqui transações a partir de determinados valores. Né? Ele é material. Exatamente. Tá? Só que ele é material para questões de penalidade. Ele começa com penalidade de US$ 10.000 e vai até US$ 50.000. Certo? A não apresentação, a apresentação errada ou incompleta. Ficou claro, pessoal? E lembrando, né, esse formulário ele faz parte do imposto, ele vai junto com o imposto de renda. Então, o fato dele não ser submetido, o statute of limitation, né, que é o prazo de prescrição daquele imposto de renda, ele não começa a contar até quando o imposto de renda estiver completo. Então, muito importante. O IRS pode voltar daqui a 10, 15 anos, identificar que aquele formulário foi incompleto e aplicar penalidades aí nesse período retroativo. Então, esse é um ponto bem relevante aqui, referente a essas obrigações acessórias. Tá? E o que não muda? Né? O nosso querido FBAR, então, para contas em agregado acima de US$ 10.000 no exterior, essas precisam ser reportadas. De novo, penalidades começam a partir de US$ 10.000. Tá? E ela vai junto do imposto de renda de pessoa física. Né? Então, o imposto de renda sendo estendido, ele pode ser estendido também. Muito relevante. Né? E o FATCA, onde o FATCA nada mais é do que o tratado firmado, né, entre Estados Unidos e diversos países do mundo, com a obrigatoriedade de reportar, né, essas contas de cidadãos americanos fora dos Estados Unidos e também aplicável para estrangeiros com contas nos Estados Unidos. Então, os valores a serem reportados, eles começam a partir de US$ 50.000 no final de cada exercício, ou com um valor agregado acima de US$ 75.000 ao longo do ano. Bom, de novo, ele é em adição ao FBAR, tá, gente? Então, ele é complementar, não é um ou outro. Tá? Isso aqui são
alguns pontos relevantes para serem atentados. Dúvidas? Comentários? Newton, $10 mil é para o FBAR. Tá? O FATCA, os valores começam a partir de $50 mil. Tá? Como eu mencionei, são duas obrigações distintas. Tá bom? Pessoal, ficamos no aguardo aqui, temos ainda 2 minutinhos. Quem tiver dúvidas, questionamentos, comentários, feedbacks, fiquem à vontade. Gostaram, né? Dependendo, o pessoal não gostou, né, Michel? Não tem nem dúvidas. O pessoal não participou muito, não sei se a explanação foi muito boa ou se ficaram muitas dúvidas, né? Ou eles cansaram da nossa voz. Exatamente, exatamente. FBAR e FATCA somente depois de se tornar um residente fiscal americano. Correto, Leonardo? São obrigações aplicáveis para residentes fiscais americanos. Queria aproveitar e deixar aqui, né, o link para o nosso guia. Então, quem ainda não teve a oportunidade de baixá-lo, ele é gratuito. Somente entrar no nosso site, preencher lá uma fichazinha bem rápida. É um guia que foi feito aqui em conjunto com o Select USA, que é uma extensão do Departamento de Comércio americano para atração de investimentos no exterior. Tá? Michel, você tem uma empresa nos Estados Unidos e mora aqui, com qual taxa transfere os lucros para o Brasil? Newton, interessante essa pergunta. Na verdade, vai depender do tipo de empresa. Tá? Se a sua empresa for uma C Corporation, por exemplo, no momento que você faz uma remessa de dividendos para o exterior, você tem uma retenção na fonte de 30%. Tá? Uma LLC, na verdade, essa empresa não paga imposto, né? O imposto está no nível do sócio e essa remessa posterior ela não é tributada. Mas você já vai ter aí uma obrigação de fazer pagamentos estimados sobre essa empresa, né? Sobre esse lucro, de acordo com a sua alíquota na pessoa física. Tá? Então, é importante entender aí o seu status, né? Se você já é um residente fiscal ou não. Se você não for, você está sujeito aí a alíquota máxima, né, para esse pagamento estimado. Tá? Se você for um residente, ela vai de acordo com a sua alíquota. Então, a gente pode olhar aí essa estrutura também, Newton, e te passar aí, enfim, um detalhamento de acordo com o seu caso. Tá bom? Maxwell colocou aqui um comentário, estão em nível ótimo. Que ótimo, obrigado, Maxwell, pelo feedback. Vou deixar aqui com vocês o nosso contato, nosso e-mail aqui. Teve uma pequeno erro de digitação aqui no meu e-mail, é Drummond Advisors, tem o Demudo aqui, do Bruno também, então, por favor, atentem caso nos mandem um e-mail. Drummond tem um Demudo Advisors normal, tá bom? Gente, 4:01, passamos aqui um minutinho do nosso horário. A gente sim vai compartilhar o material com vocês. Também subiremos o vídeo no nosso canal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Nosso site também, vocês podem... tem uma abinha ali de Fale Conosco, vocês podem postar as suas dúvidas lá. Tá? Agradeço a todos. Bruno, um comentário final? Muito obrigado aí por começar o evento. Agradeço a todos vocês, né, por estarem aqui. E nos vemos na terça-feira, novamente com o próximo webinar. Bacana. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.